Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Aqui com o professor Luiz, você vai aprender o que a Bíblia diz. Meu irmão e minha irmã, vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, começar hoje a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta ela é impressionante, ela é uma carta que é chamada Carta da Alegria. Carta da Alegria. E Paulo está preso. A pergunta que eu faço é, como pode-se ter alegria preso? Né? Essa carta, Paulo escreveu da prisão em Roma, né? E o propósito dessa carta era agradecer os filipenses pela oferta que tinham mandado após saber da sua detenção em Roma. Mandar um relato, né? Um relatório das suas condições lá, das suas circunstâncias, encorajar os filipenses a se manterem firmes. A gente tem que lembrar que é impressionante, porque apóstolos estão sendo mortos, cristãos mortos, Paulo preso, cristãos perseguidos e o evangelho avança. Então, Paulo também encoraja os filipenses nessa carta a se manterem firmes diante da perseguição, né? E se alegrar e regozijar independente das circunstâncias, né? Vai também recomendar Timóteo e Epafrodito à igreja de Filipos, né? E advertir os filipenses, meu irmão, contra aquela questão judaizante lá da circuncisão, da não circuncisão, né? E a cidade de Filipos, ela foi assim chamada em homenagem ao rei Filipe II da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né? A cidade era era uma colônia romana, que era muito próspera, né? Isso significava o quê? Que os cidadãos de Filipos também eram considerados cidadãos romanos, né? Essa carta tem uma característica, ela não tem nenhuma citação do Antigo Testamento, tá? E ela é chamada carta de alegria porque a palavra alegria ocorre aqui mais ou menos entre 15 e 16 vezes, né? Vamos ver o capítulo 1 e 2 hoje. Paulo, você vê aqui, já vai estar aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, né, meu irmão? Você vê que aqui nem a perseguição está detendo isso tudo aqui. É justo que eu, assim, me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois que é nas correntes que me prendem, está falando da prisão lá, das correntes que prendem, né? Correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Aí Paulo fala a seguinte oração: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor. Conhecimento, estudo. Isso leva à percepção do que é melhor. E aí, é preciso entender uma coisa. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, Deus é desconhecido para ele. Deus é desconhecido e comete uma série de enganos. O que Jesus tem para falar para você está escrito na Bíblia. Tá? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, né, em relação à prisão, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e validade, mas outros fazem boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Paulo aqui, ele sabe que está se aproximando do fim dele. Paulo sabe que está se aproximando do fim dele. E é interessante que Paulo continua falando de alegria, continua falando de libertação.
Vocês vão perceber isso claramente aqui. Ao contrário, com toda a terminação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida aqui, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é uma abnegação total dessa vida. É uma coisa muito difícil falar, é uma abnegação total. Paulo tinha amor ao Evangelho, amor à vida em Cristo, amor a Cristo. Né? A gente precisa refletir sobre isso. Caso continue vivendo nesse corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado do lado. Desejo partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha que palavra abençoada de fé e dedicação e de certeza, que a fé não é vã. A nossa fé, a esperança, não é uma esperança romântica, é uma esperança de certeza. É isso que o cristão tem que ter em mente. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. Paulo está falando da comunhão entre os irmãos da igreja, da união entre os irmãos aqui, não havendo divisão. Né? Nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também de todos os outros. Que eu e você somos igreja. Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, igreja, a comunidade de fé é uma reunião de igrejas, uma reunião de pessoas com o objetivo da comunhão e de adoração a Deus. Meu irmão e minha irmã, cada um, o problema do outro não é o problema do outro, é o meu problema. Você é igreja com o próximo para que os dois sejam unidos no corpo de Cristo. O problema dele importa para você. A alegria dele é a sua alegria. E aí ele vai falar, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É uma narração belíssima. E embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui, Jesus se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. É preciso esclarecer isso aqui. Jesus era 100% humano, 100% divino. Jesus que se esvaziou da glória, para sentir o peso da humanidade aqui, não da sua divindade. E aí ele vai falar, recomendar Epafrodito e Timóteo. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém como ele, e como ele tenha sincero interesse pelo bem-estar de vocês. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de muitos mensageiros que vocês tiveram e vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Meu irmão e minha irmã, que a gente reflita sobre isso, do quanto Cristo é suficiente, só Ele é suficiente, e do quanto só Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nos abençoe.